Também partiu. Senhor Prefeito, eu só falo depois que o nosso colega assinar. Que isso, mas você é bom. Chegou por último, né? Só falta ele. Senhor Presidente, caríssimos colegas vereadores e vereadoras com assento nesta Casa Legislativa, cumprimento a todos, cumprimento aqui com muita alegria esse público aqui presente nesta sessão que teve o horário alterado hoje, senhor presidente, mas que bom que mesmo tendo um horário alterado, está aqui o público hoje presente, muitos representantes da sociedade civil. Isso aqui nos alegra muito e nos motiva, logicamente, né? Queria aqui cumprimentar a todos os internautas que nos acompanham através das redes sociais, a todo o público em si, cumprimentar aquele que é um verdadeiro oráculo, né? Eu gosto muito de brincar com o nosso jornalista, blogueiro, professor Tinha, é um verdadeiro oráculo, é aquele que a gente vai muitas vezes buscar aqui, buscar as informações. Senhor presidente, eu começo minhas palavras até mesmo por entender que o homem público ele deve a todo momento satisfação à sociedade. E ano passado nós tivemos uma eleição a nível federal, estadual, né, para cargos distintos, cargos eletivos, mas também, né, a principal eleição foi ao cargo de presidente da República Federativa do Brasil. E, logicamente, todos nós, né, teríamos que se posicionar em relação ao voto, né, de todos os cargos e principalmente do presidente da República. E nós que somos do Partido Liberal tínhamos uma responsabilidade a mais, porque nós fazíamos, como ainda fazemos, parte desse partido, e é um partido que naturalmente, né, tem a bandeira do liberalismo, tem a bandeira da economia de mercado, e logicamente eram dois projetos de governo diferentes, distintos, mas que nós tínhamos que ter uma posição e dizer para a sociedade o porquê da nossa posição política, sem o radicalismo, sem posições meramente político-ideológicas, mas defendendo aquilo que nós entendíamos naquele momento que era o melhor para o país. E uma das defesas que nós fazíamos naquele momento, mais contundente, o porquê de votar no representante do Partido Liberal, no caso o ex-presidente Bolsonaro, nós dizíamos que uma das questões era a economia do país que gradativamente estava se recuperando. Só que nós não tínhamos os números naquele momento, nós não tínhamos os números para comprovar isso aí, mas nós tínhamos já, na verdade, uma ideia do que viria a acontecer. E agora, muito recentemente, semana passada, saiu o resultado do Produto Interno, que é o PIB, e que o Brasil, apesar de tantas dificuldades, apesar de estar num período pós-pandemia, onde o mundo entrou num processo de recessão econômica, nós conseguimos atingir quase que 3% de crescimento do PIB, conseguindo superar muitos países da Europa Ocidental. Então, esse resultado, somado à questão do superávit primário, e essa questão do superávit primário é uma questão que nós que somos representantes da sociedade, nós temos que entender isso como uma responsabilidade muito grande quem vive no mundo da gerência pública, porque o superávit primário, ele nada mais é do que um governo ter responsabilidade de receita superar a despesa. Qualquer um que lida com orçamento, inclusive um chefe de família, sabe, se você não tiver uma receita maior do que a despesa, não tem como prosseguir. Então, esse resultado do superávit primário mostrou
um pouco dessa responsabilidade. E o ponto mais importante que precisava realmente ser dado ênfase é a questão do decréscimo do desemprego do país. O Brasil terminou com praticamente 9% de desemprego, o que chegou à casa dos 13%. Tudo isso dentro de um contexto, como eu disse agora recentemente, de um contexto em que o mundo ainda se ressente da catástrofe que foi a questão da pandemia. Mas eu não estou aqui simplesmente para enaltecer o governo. Não, nós estamos aqui, né, como somos brasileiros e realmente gostamos desse país, nós estamos aqui apostando, né, acreditando que esse governo que está, nós não votamos, mas eu disse agora há pouco, nós não temos essa visão puramente ideológica e nem radicalizando, nós vamos obter bons frutos. Nós esperamos é que o atual governo ele possa realmente imprimir muita responsabilidade fiscal e que pense no social, logicamente. Essa questão social, ela é fundamental para o país, mas que esse país ele possa continuar crescendo. Se ele cresceu praticamente 3% no ano de 2022, apesar de tantas críticas, a nossa expectativa é que possa crescer muito mais, que a gente possa chegar no início de 2024 e a gente possa estar aqui fazendo um discurso dizendo que o país continuou crescendo, só que agora nós vamos torcer, acreditar e cobrar que haja resultados muito mais favoráveis, porque a disputa eleitoral foi muito focada nessa questão que o governo anterior ele não conseguia resgatar o país, e nós dizíamos, pelo menos na economia nós vamos ter bons resultados, e é isso que todos os números oficiais são números do próprio governo, não são números apenas da imprensa. Os números do próprio governo dão uma demonstração clara de que esse país houve responsabilidade fiscal. Logicamente que nós queremos e precisamos que essa economia do país ela cresça muito mais. Então, daqui a um ano, né, a expectativa é que a gente possa estar falando em números bem melhores. E nós, em nenhum momento, vamos estar aqui torcendo contra, nem pelo contrário. Independente do posicionamento político partidário que aconteceu, independente do posicionamento político e ideológico que nós firmamos a partir do momento em que nós incorporamos um partido, que é um partido que defende a livre iniciativa, defende o mercado, mas nós iremos estar aqui como representantes do povo, né, defendendo as boas causas que possam continuar fazendo com que esse país cresça, né, sem demagogia, sem a questão puramente partidária, mas na torcida e fazendo a nossa parte aqui como representante na esfera municipal, que esse país possa crescer. Senhor presidente, eu queria só finalizar minhas palavras, senhor presidente, mais uma vez cobrando desta casa o início das audiências públicas para que a gente possa retomar o debate da implantação da Universidade Pública em Nova Russa. Ontem eu tive a oportunidade, senhor presidente, e aqui queria chamar a atenção dos colegas que aqui estão e do público também, algo que me chamou muita atenção. Ontem, nesse horário, das 17h30, 18 horas, uma fila imensa ali nas proximidades da saída para Crateús, de alunos que têm que viajar a Crateús quase que todo dia, um número que só cresce a cada semestre, o número de alunos universitários que vão para Crateús só cresce, e eu me pergunto muito, por que é que nós não começamos firmemente esta luta pela implantação da universidade aqui? Eu acho que está na hora desta casa dar a sua contribuição. Eu tenho certeza, isso aqui é uma convicção, de que a chefe do Poder Executivo, ela está prontamente aberta ao diálogo. O deputado federal Júnior Mano, ele tem todo o interesse
de fazer essa intermediação, tanto na esfera federal quanto estadual, para que a gente possa realmente começar, aliás, na verdade é recomeçar essa luta, porque Nova Russas, ela precisa ter a identificação de cidade regional. E a educação, no aspecto do ensino superior, é, sem sombra de dúvida, um dos quesitos para que a gente possa exatamente consolidar essa imagem de cidade regional.